E hoje nós vamos falar então das aflições, com o grande objetivo de abrir um espaço a nós para refletir. O que são as aflições que tocam nós no dia a dia, que toca a mim, a vocês, toca a todos nós, em algum momento da vida. E dói muito. E essa experiência todos nós temos aqui. Aflições é um tema tão profundo que a gente se propõe então a refletir e analisar ele na sua essência. O que tem na essência divina aí por trás dessas aflições que tocam aos nossos corações? E as aflições tocam tão fundo que Allan Kardec cuidou desse tema lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é o maior capítulo do Evangelho. E ele tem um conteúdo tão denso que nos toca tão profundamente que logo em seguida Allan Kardec colocou o Cristo Consolador, para que a gente encontre logo imediatamente os recursos em Jesus para que a gente possa lidar com as aflições. Mas como entender a justiça das aflições? Quando a dor toca profundamente em mim, como que eu vou entender isso? E essas aflições, elas vêm das vicissitudes da vida, dessas grandes tempestades que caem na cabeça da gente, não manda recado, não manda o WhatsApp falando que vai chegar na maioria das vezes, não manda uma mensagem falando estou chegando dia tal. Vai entrando nas nossas portas, nos nossos corações, vai levando os nossos afetos mais íntimos, vai levando os nossos entes queridos, nosso emprego, Então, é exatamente nesse momento que a dor profunda nos aflige e que geralmente nós também vamos buscar Deus, É por isso que nesses momentos a gente procura geralmente uma religião. E é nesses momentos então que às vezes a gente posta a mão e diz, Deus me ajuda, essa carga está pesada. Ou, em outros momentos, nós ficamos tão assustados com o tamanho da nossa aflição que nós nos revoltamos contra Deus. Isso é uma injustiça. Como pode esse Deus bom, misericordioso, justo, de um lado e eu aqui do outro lado, com todas essas minhas dores? Quem és tu? Você não vê como que eu estou sofrendo? E eu já vi gente falando assim, Deus é um ser que fica lá em cima fazendo joguinho com a vida da gente e vai mudando aí, hora na dela, hora na dele, vai mudando aí para ver como que a gente lida com isso. Por que pensamos assim às vezes? É esse momento da grande dor que nós, na maioria das vezes, nos vemos diante de um grande conflito com Deus. Diante da controvérsia, o bom Deus justo e a minha dor. E dói muito, Como que a gente vai compreender esse momento? E é exatamente aí então que a gente deve começar a perguntar assim para nós. Será que quando eu falo de Deus, eu realmente conheço os atributos de Deus? Será que quando eu chamo Deus de injusto, será que eu de fato compreendo as leis divinas? Eu entendo as leis divinas? As leis harmoniosas, lindas e maravilhosas, que numa bela sinfonia harmoniza esse universo. Como que é lindo! Como que é lindo o nosso universo! Será que eu conheço as forças que regem a natureza? E quando a gente fala de lei divina, nós estamos falando de leis da natureza, leis universais, esse conjunto harmônico e maravilhoso, justiça. Lei divina. As leis, elas existem para harmonizar as nossas relações. As leis humanas é para harmonizar as relações sociais entre nós, para a gente conviver melhorzinho. As leis divinas é para harmonizar as nossas relações com o universo, com esse todo. Mas se eu não conheço as leis divinas,
vocês hão de convir que a minha resposta para as aflições, ela é distorcida. Então, quando eu reflito sobre a justiça das aflições, sem de fato compreender o que é Deus e a justiça divina, as leis divinas, as doutrinas, os princípios que regem o universo, a minha interpretação está distorcida. Ela está incompleta. Porque eu ainda não tenho os elementos suficientes que possam me trazer uma resposta mais elaborada. Então é nesse momento que a gente é igualzinho àquela criança bem pequenininha, né? Vamos lembrar da criancinha aí, onde a gente faz uma pergunta para ela um pouquinho mais complexa, e ela responde para a gente uma coisa tipo nada a ver, a gente até ri porque é engraçado. Assim ela responde porque ela ainda não tem elementos internos, nem amadurecimento para dar uma resposta elaborada. Assim somos nós diante de Deus, quando de fato não o conhecemos. Mas essa criança vai crescer, ela vai estudar, ela vai amadurecer, e à medida que ela vai crescendo, ela vai começando a dar respostas mais elaboradas para as questões da vida, o mesmo conosco. Assim somos nós diante de Deus. Deus não fica triste com a gente porque Ele não é humano, mas Ele, na sua harmonia, sabe que nós estamos criança ainda, desenvolvendo. Então nós vamos propor aqui agora uma analogia. Vamos imaginar que esse universo lindo, maravilhoso, onde nós habitamos o planeta Terra, vamos imaginar que ele seja assim, um grande quebra-cabeça. Tudo isso para compreender a justiça divina. Aí eu coloquei ali pouquíssimas, uma lei, a lei de amor, que é a lei, é a única lei, né? E coloquei ali alguns princípios, alguns dentre vários, né? Então imaginamos que esse seja um quebra-cabeça do universo, está todo desmontado. E cada um de nós vamos ter que montar este quebra-cabeça. E que cada uma daquelas pecinhas corresponda a um determinado princípio. Ele está todo atrapalhado. E, para me montar ele, eu vou ter que pegar pecinha por pecinha, reencarnação, eu vou ter que olhar o que é reencarnação, vou ter que virar ela, estudar ela, e vou ver onde que ela vai se encaixar ali. O mesmo com causa e efeito, evolução, imortalidade. E de repente a gente vai encaixando as pecinhas, a gente vai mexendo, vai compreendendo, vai formando um mapa do universo. E sabe quando a gente vai terminar de formar esse mapa? Eu não sei não, eu sei que vai demorar muito demais. Aí eu tenho uma notícia para dar para vocês em relação a isso. O Emmanuel está construindo dele até hoje, tá? O Emmanuel, o Elipse Barçanufo, a gente só vai terminar de completar ele quando a gente conseguir evoluir e atingir a lei de amor. Aí ele vai ficar completinho. E quem eu sei que passou aqui na Terra e construiu esse mapa, já tinha ele construído, era Jesus Cristo. Esse já veio com esse mapa bonitinho e construído há muito, muito tempo atrás. Bem além de 2024 anos atrás. Então, à medida que a gente vai juntando essas pecinhas, a gente vai vendo que elas se comunicam. Horas. Como que eu falo de imortalidade sem falar de reencarnação? Então, para que a evolução? A evolução tem a ver com imortalidade. A evolução, tudo isso então vai tendo uma junção. Elas são solidárias, as leis, elas são harmônicas. Aí a gente então vai se ver diante de o nosso querido planeta Terra e vai começar a refletir na beleza desse planeta, nesse grande universo, para nós ainda cheio de mistérios, porque somos pequenininhos. Então nós vamos compreender que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Provas e expiações significa dor, aflição, sofrimento. Dor, aflição, sofrimento. Provas e expiações significa que esse planeta Terra é habitado por espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos são aqueles espíritos ainda pequenininhos, que estão mais perto da sua criação do que a sua meta, espírito puro, espírito evoluído.
Então significa que aqui no nosso planeta Terra prevalece o mal em cada um de nós. O que sobressai mais em cada um de nós é o mal. As más tendências que a gente traz do nosso passado. Aí então nós já estamos entrando na nossa história pessoal. E vejam como que esse assunto, justiça das aflições, ele é grande, ele é denso, ele é complexo. A gente não se encerra ele hoje, nós só estamos começando a refletir ele de uma forma diferente. Então, quando eu penso na minha condição de espírito imperfeito, eu olho para trás e falo assim, euzinha aqui tem uma história. Eu nascia muito, fui criada como espírito há muitos anos, muitas encarnações atrás. Espírito simples e ignorante. Já fiz uma caminhada legal, porque eu já não sou mais primitiva, já consigo comunicar com vocês, já consigo ensaiar algumas cenas de amor com as pessoas, já consigo ensaiar, muito distante ainda desse amor, né? Mas aí então quando eu olho para trás, então nem de todo esse conjunto doutrinário, né? De todo esse conjunto, a minha história é marcada pelo meu orgulho. Muitas vezes como um corcel desenfreado atropelando todo mundo que se encontrava pela minha frente. Então o meu passado é um passado de muitas atrocidades, de muitos crimes, de muita vingança, de muito ódio, de muita maldade. Por quê? Pequenininho, espírito pequenininho. E agora está começando a entender que isso está errado, está fora de sintonia com as leis divinas. E esse é o histórico de todos nós. E se a gente parar para pensar, a gente vai se comparar àquele grande sucesso do cinema. Aí nós vamos parar e pensar assim, eu tenho uma história onde eu sou a atriz principal. Eu sou a diretora desse filme. Deixa eu ver a minha história pregressa. Quem fui eu, como eu fui. As minhas aflições de hoje já dão indícios de quem eu fui lá atrás. É só olhar, o que dói, né? Porém, quem dirige esse filme sou eu. Como vai ser a cena próxima? É eu que vou escrever. Eu sou a diretora e eu sou a atriz principal, personagem principal desse filme, né? Então, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito bacana, porque na minha história eu tive momentos de muita ação, na minha história pessoal de espírito. Tem muitos momentos de ação, aventura, suspense, terror, né? Tem também momentos de comédias e tem também momentos de romance, com final feliz, com final infeliz, né? Tem tudo isso, todos os gêneros literários. E daqui para frente, como que eu vou seguir? Né? E eis que nós sabemos que estamos aqui agora, nesse momento, discutindo justiça das aflições, das minhas dores, né? E é muito bacana porque a gente ouve falar pela ciência e dizem os espíritos. André Luiz fala, Emmanuel lá em Pensamento e Vida vai falar que os nossos pensamentos, né? Eles vão falar assim, que tudo no mundo, tudo no universo é energia. E Emmanuel vai reforçar dizendo, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos que levam às nossas ações, eles são ondas eletromagnéticas, elétricas magnéticas, eletrodinâmicas, magnéticas, atração, repulsão, né? Então, os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas ações geram ondas eletromagnéticas, geram em mim um campo vibracional. Emmanuel vai dizer assim, se meu pensamento, sentimento e ação é voltado para o bem, eu estou formando no meu entorno um campo eletromagnético salutar, benéfico, sadio. A quem? A mim e a quem está próximo de mim. Nessa de atração e repulsão, eu estou repelindo as energias que não são coerentes com esta minha sintonia, com essa onda mental minha, mas estou atraindo aquelas outras que
sintonizam com essa onda mental, Se eu estou com dor, estou afobada, olha o que eu estou puxando para mim. Então, o que mais? Como que tudo isto vai se amarrar em causa e efeito? Será que então, se bem ao pé da letra, eu peguei a minha mão no passado e usei ela para cometer um monte de atrocidades? Matei, usei para disparar arma de fogo, para bater nas pessoas, para cometer aborto. Usei ela, para dar espadada nos outros, para dar chicotada, nas pessoas. Usei para tudo isso. Então, como é que é essa lei de causa e efeito? Eu fiz isso tudo. Amanhã, então, eu vou nascer sem ela? Como é que é isso? Será que é assim ao pé da letra? Cadê a justiça divina? Eu já ouvi pessoas dizendo assim, que espírita gosta de falar de causa e efeito, e que causa e efeito corresponde à lei de Talião. Usei mal, vou nascer sem. Mas, só que quando a gente volta lá nos campos energéticos, ou seja, Emmanuel vai dizer assim pra gente, você produziu boas energias, produziu o bem, atrai bem, produziu mal, atrai mal. Ou seja, todo bem que eu faço, representa o bem. O Chico Xavier, quem andava com ele, Divaldo Franco, dentre outros aí, fala que quem andava ao lado dele sentia perfume, ele exalava perfume. O campo vibracional dele era esse. Então, todas as vezes que eu estou nesses campos energéticos, quando eu produzo o mal, eu vou colocando em minha memória espiritual, vou plasmando em meu perispírito o mal. Eu vou usar essa minha mão só para fazer coisa errada, para cometer um monte de aborto. Eu estou plasmando o mal. Mas, de repente, eu começo a melhorar e penso assim, não, mas peraí, agora nessa vida lá na frente, gente, suponhamos, eu vou pegar essa mão minha, eu vou fazer campanha do quilo, eu vou fazer a visita fraterna, eu vou socorrer uma pessoa que está em necessidade. Então, olha para vocês verem como que a cena já está mudando para essa mão, que um dia foi instrumento de maldade e atrocidades. Então, todas as atrocidades nossas do passado, elas têm repercussão nas nossas vidas seguintes. É assim, funciona desse jeito. O bem, plantou o bem, colhe o bem. Plantou o mal, colhe o mal. Não plantou nada, não colhe nada. Simples assim. Vamos entender ainda um pouquinho mais da lei de causa e efeito. Que a gente estava falando assim, que alguém entende que é lei de Talião. Mas aí Allan Kardec vai dar uma explicação para a gente lá no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, ele vai dar para a gente uma explicação muito bacana. Ele vai falar do Código Penal da Vida Futura. É espetacular. E o que Allan Kardec vai falar desse monte de maldades e de atrocidades aí do meu passado? Como que eu vou lidar com isso daqui para frente? E agora? E agora, dona Cristiane, você e suas maldades do passado. Aí Kardec vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a misericórdia divina estabelece que o mal não é eterno, queimar no fogo do inferno não existe, não existe, não existe. Deus criou a gente para ser feliz, E vai dizer também que o mal que nós praticamos, nós somos responsáveis por ele, vamos ter que lidar com ele em algum momento das nossas existências. E ele vai dizer também que a gente vai lidar com isso de forma, a gente fala em longas e suaves prestações. Reflitam da justiça divina agora. Com tanta coisa errada que eu já fiz no passado, imagine se eu fosse agora, nesse momento, ter que lidar com tudo isso. Eu não daria conta. A justiça divina sabe que eu não dou conta disso. Então, por isso que a gente vai, aos pouquinhos, tendo que lidar com essas nossas maldades, dificuldades do passado. Temos ainda muitas más tendências e viciações impregnadas no nosso espírito. Então, outra coisa importante que Kardec fala é que o mal que eu faço não recai no outro. Então, aquela história, meu filho sofre, é doente porque eu fiz o mal, eu sou uma péssima pessoa.
Não existe também. Cada um é responsável pelos seus atos, né? Então, Kardec vai falar das condições divinas, né? Para a gente lidar com apagar os nossos erros do passado. Como é que eu vou lidar com esses males meus do passado? O que vai acontecer? Então, nós vamos ter 3 condições, que é o arrependimento, que é a expiação e que é a reparação. E isso é muito legal, gente, porque aí Kardec vai dizer assim, que o arrependimento é o momento em que eu tomo consciência do erro. Ixi, meu Deus, fiz um mal com esse garoto aqui, peguei mal, ele está sofrendo. Eu começo então a sofrer também. E o arrependimento, ele causa muita dor na gente. Todo mundo aqui acho que já passou por isso. Mas lembra lá da nossa infância, quando a gente fazia coisa errada, depois ficava com peso de consciência? Então a gente também sente dores quando a gente arrepende. E é uma dor, é uma aflição salutar, porque ela é uma conscientização de que eu fiz algo que eu não deveria fazer. É uma conscientização que eu deixei aflorar ali em algum momento o quê? Uma má tendência que eu tenho no espírito. Mas só arrepender é suficiente? Tá bom. Fui aqui, fiz uma maldade com essa garota. Fiz um grande mal para ela. Eu estou arrependida. Estou arrependida. É suficiente? Eu vou pedir a ela perdão, se me perdoa. Ela perdoou. Resolveu? O problema dela resolveu, porque ela perdoou, ela está livre de obsessão. E a perdão tem esse efeito também. O perdão é fundamental, essencial. Perdão também evita obsessões. Ela está liberada. Agora, e euzinha de cá? Não terminou, não. Não terminou porque ela me perdoa. E de repente, passa daqui um mês, eu vou lá e faço a mesma coisa com esse rapaz aqui e depois com ela. Então não pode parar por aí, porque o nosso espírito, ele ainda tem um mal muito impregnado nele. Então tem mais coisa aí pela frente, precisa de mais. E esse mais que precisa aí é a expiação. É o momento onde eu vou trocar de lugar agora. Vamos trocar. Agora eu que vou para o seu lugar. Você já está lá em cima, bem de vida, evoluída, e agora eu vou ocupar o seu lugar. Para me desenvolver em minha sensibilidade. Agora eu vou experimentar a dor que eu provoquei no outro. E isso é fundamental. Isso é importantíssimo. Por que é importante? Porque tem toda uma história de progressão, de evolução, é educativo para o meu espírito, porque na vida nós somos assim, por exemplo, eu falei de fazer um mal a ele, imagine que eu bata no carro dela, vamos dar um outro exemplo, bati no carro dela, estraguei o carro dela todinho, também vou lá e peço desculpa, perdão, eu estava mal aquele dia, não sei o que, perdoou, mas o carro para consertar está lá, alguém vai ter que consertar. Então é assim que a história da justiça, o Código Penal da Justiça Divina vai funcionando. Então a gente vai espiar para a gente desenvolver a sensibilidade, para a gente começar a aprender. E vocês já viram como que às vezes a gente ouve assim, as pessoas falam assim, nossa, mas eu passei por uma situação tão difícil, mas tão difícil que eu não desejo isso para o meu pior inimigo, esse trem dói demais. Alguém aqui já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Eu não quero isso para ninguém, dói demais. Olha lá que bacana. Eu experimentei e senti. Olha, o meu espírito evoluindo, aprendendo. Isso é um passo de progresso espiritual muito significativo na nossa história. E aí, gente? Depois o que vem? E nesse período também a gente passa por provas, que são aqueles momentos onde a gente vai ser testado. Vamos ver se agora eu de fato estou aprendendo a ser mais paciente, tolerante, mais educada, mais misericordiosa com as pessoas. Então isso que é a prova. Mas aí resolveu? Arrependimento e expiação? Não. Então agora eu tenho a reparação. O momento da reparação é o momento onde vou ter a oportunidade de me reabilitar. Eu vou ter agora a oportunidade de fazer a reabilitação moral do meu espírito. Agora esse momento é muito importante, porque lembram quando a gente tem em casa, ou no trabalho,
naquele ambiente social muito importante, uma pessoazinha que é a pedra no sapato, que causa na gente muitas aflições. Lembram? Todo mundo aqui tem essa experiência. Ou em casa, ou no trabalho, no grupo social que funciona, que frequenta ali, lá, colar. Alguém que te dá muito trabalho. É aqui na reabilitação oral que a gente reencontra com aquelas pessoas que nós prejudicamos no passado. Exemplo, digamos que eu nessa vida desencaminho um monte de pessoas aí para usar droga. Na próxima vida, provavelmente eu vou nascer como mãe daqueles ali que eu desencaminhei para as drogas. E agora eu preciso de ensinar para eles que isso está errado. O pai de André Luiz passou por isso. Desvirtuou meninas para prostituição e renasceu como pai das meninas, para ensinar para elas agora que aquilo está errado. Então a reabilitação é aquele momento onde a gente vai ler assim, é a oportunidade que eu vou ter de levar o amor, aonde eu plantei o ódio, levar o perdão, onde eu plantei a ofensa, a união, onde eu plantei a discórdia, a fé, onde eu plantei a dúvida, a verdade, onde eu plantei o erro, a esperança, onde eu plantei o desespero, a alegria, onde eu plantei a tristeza, e a luz, onde eu plantei as trevas. E aí, gente? Assim funciona a justiça divina. Mas, então, qual que é o significado da dor para nós? Qual que é o objetivo da dor, da aflição? Eu estou falando dor, mas na verdade dor significa sensação física, tá? Então, assim, qual o papel dessa dor, da aflição na nossa vida? O que significa isso? Para que isso, né? Então, toda vez que a gente está diante de uma aflição, a aflição funciona para nós como um sinal de alerta. E esse sinal de alerta diz assim: você está distanciada das leis divinas, você está em desarmonia com as leis divinas. É isso que a aflição significa e simboliza para nós, né? Então, a aflição é um instrumento para libertar a gente e para purificar o nosso espírito, para ele o quê? Se libertar, para ele poder caminhar, né? Ela é um estímulo à mudança de comportamento, porque é no momento das aflições onde a gente olha para a gente mesmo e começa a rever a vida da gente. E começa a replanejar. Se eu perdi um emprego, eu vou ter que repensar minha vida de uma outra forma. Eu vou ter que me adaptar a esse novo modelo, a essa nova coisa que está como desafio na minha vida. E a aflição é o remédio sagrado, bendito, que cura os nossos males do espírito pela raiz. Vocês já viram que algumas doenças não têm cura? Dentre elas, as doenças mentais. Não tem remédio que cura. Não tem um remédio. Algumas outras doenças aí não tem remédio que cura. Não tem. Por que não tem? Porque a doença é o próprio remédio. O remédio para o espírito. Né? Então, aqueles males que nós cometemos no passado, nós impregnamos em nosso perispírito toda aquela maldade. E quando assim nós agimos, nós fomos plasmando na nossa forma perispiritual as doenças. Né? Vocês já viram aquela história, se eu ando pensando, sentindo muito ódio, muita raiva, desejo de vingança, eu começo a ter problemas no coração. Todo mundo conhece um tal negocinho chamado gastrite, né? Que vem daquela ansiedade. Né? Então é daí que a gente começa o nosso espírito nesse ritmo, nessa vibração, né, de pensamentos e sentimentos que não são benéficos. Ele acaba plasmando nele mesmo, no seu perispírito, doenças. Naturalmente o corpo físico receberá essa carga, ou nessa vida ou em próxima vida. Então vocês percebem como que não é Deus que põe a doença em nós, não é Deus que põe o problema em nós, mas somos nós que determinamos como é que nós queremos viver.
Não existe aquela história do papai do céu que fica lá em cima com o cabelo, barba branca, com um cajado, esperando para ver quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem vai para o purgatório. É nós mesmos que fazemos a nossa justiça a partir da nossa consciência. A justiça, a lei divina está inscrita na nossa consciência. Né? Então nós temos consciência disso. Né? E a coisa é bem dinâmica, ela é bem mais automática. Então, as doenças funcionam no nosso perispírito como um aspirador de imperfeições. Você já deve ter ouvido falar, fulano está muito doente, está numa situação muito crítica, essa pessoa aí está aspirando, né, as imperfeições do perispírito, né? E tem uma fala que eu acho muito bonita, de Humberto de Campos, eu não lembro, está em Boa Nova, mas não lembro em qual lição, que ele fala assim, até que a esponja do tempo, né, sugue em nosso perispírito todas as suas imperfeições. Então, depois disso, a gente vai começar a se sentir mais feliz, né? Então, pessoal, quando nós estamos diante da dor, nós estamos das aflições, nós estamos diante de quê? De escolhas. Eu vou ter que escolher o que eu quero daqui para frente. Eu posso escolher, né? Seguir o caminho do amor. O caminho do amor é aquele caminho que a gente, quando está na grande dificuldade, quando a tempestade cai na nossa cabeça, a gente para e pensa assim, bom, está muito ruim mesmo essa situação, está doendo demais, mas eu vou dar um jeito de ajudar quem precisa, porque eu fiquei sabendo que isso é bom para danar. Eu fiquei sabendo que isso ajuda. Eu vou procurar uma religião, eu vou procurar uma psicoterapia, eu vou procurar uma assistência à saúde, eu vou procurar uma escola de dança para mim tirar essa tensão de mim. São atitudes alternativas construtivas. É quando a gente para e pensa, isso aqui dentro de mim está movimentando, está doendo. Eu vou refletir, como que eu posso melhor aproveitar esse momento? Como? Todos nós temos diversos recursos internos, nós temos potenciais muito grandes dentro de nós para lidar com as dificuldades da vida. Deus não ia pôr a gente aqui na Terra com dificuldades sem que a gente tivesse recurso. Se a dificuldade está nos nossos ombros, é porque nós damos conta, nós temos recursos suficientes internos para lidar com esses momentos. Basta a gente ter um olhar para cima, né? E a gente pode, então, seguir esse caminho do amor ou seguir o caminho do sofrimento. O caminho do sofrimento é o caminho do desvio. É o caminho onde vai, no futuro, haver pranto e ranger de dentes. Sofrimento é uma palavra de origem latina que vem de sufferre. Sufferre era um instrumento usado na Idade Média, né, pelos franceses. Eram ferros que prendiam as pessoas que estavam, né, dentro dos calabouços e deixavam elas lá presas no ferro até que a morte chegasse. E ali elas ficavam esperando a morte, né, e eram atacadas por insetos, roedores. Imagine a agonia desse povo, que desespero vivia esse povo, né? Então, a palavra sofrimento tem essa origem. E o sofrimento, ele não é bom para nós. Por que ele não é bom? Porque se eu entro no sofrimento... Olha aqui a minha dor, gente, eu estou sofrendo muito. Vocês nem imaginam como que eu estou sofrendo. Nada dá certo na minha vida, tudo dá errado. Né? Fulano não vai com a minha cara, ciclana está falando mal de mim, o meu filho não me obedece, tudo na minha... A gente ocupa o lugar de coitado, de vítima. Né? E isso pode levar a gente à depressão, isso altera toda a nossa qualidade de vida, isso pode trazer problemas severos para a gente, porque é nesse momento que muitas vezes a pessoa fala assim, ai, não estou dando conta, deixa eu fumar umas aqui, umas pedras, porque isso vai fazer eu esquecer, deixa eu beber porque isso vai me ajudar a aliviar essa tensão, esse dia ruim, essas dificuldades que eu estou tendo, eu esqueço quando eu bebo, porque é bom que eu vou e durmo direto. Ah, eu vou fazer uma jogatina aqui hoje porque vai ser bom para mim distrair, esquecer desses problemas. Olha aqui para vocês verem que coisa interessante. Ao invés de eu buscar alternativas que solucionem o meu problema, eu estou usando alternativas que vão acentuar mais ainda os meus problemas. Isso é muito sério. Por isso que a dor e a aflição é um sinal de alerta. Olhe o que estás fazendo. Olhe as escolhas que estás a fazer na vida. Qual caminho você está seguindo?
né? Então, Pesca Maravilhosa é uma pesca que quem tiver oportunidade depois, estude ela. Ela é linda, ela fala exatamente disso. Ela é espetacular, ela é maravilhosa mesmo. Não vai dar tempo de falar. Então, eu quero dizer o seguinte, que a orientação dos espíritos é que nesse momento a gente tenha muita paciência. Né? Muita paciência, porque a paciência é a capacidade da gente de não desistir dos desafios, de continuar lutando. É a capacidade nossa de silenciar o nosso desespero. E quem conta muito bem disso pra gente também é Humberto de Campos, quando vai falar de Joana de Cusa lá em Boa Nova, quando ele diz que Joana de Cusa, em desespero, em grande aflição, procura Jesus Cristo e fala: Jesus, eu não estou dando conta dessa minha aflição, tá difícil, eu quero sair de casa, abandonar meu lar para te seguir. Jesus fala: volta para lá e entrega todo o teu amor. Escolheu o amor. Por isso virou Joana de Ângeles hoje. Escolheu o amor. Né? E Jesus fala com ela: minha filha, silencia-te. O que Jesus está falando? Silêncio. Você faz muito barulho na cabeça, nos seus pensamentos. Como é que você quer me escutar? Os espíritos protetores, seus anjos da guarda, estão do lado de cada um de vocês aí, falando, dando instrução, orientação, e você está com a cabeça maquinando. Não tem como escutar. Né? Então, nesse momento a gente tem que silenciar isso, é paciência. E resignação. Resignação não significa, ok, concordo, ok, tá legal. A resignação é uma postura onde a gente compreende, né, algo. A resignação é o consentimento nosso pelo coração. Né? E antes de encerrar, eu quero contar para vocês, só para ilustrar um fato que eu achei assim, muito espetacular. Tem um médico, a gente tem várias histórias de aflições para dar exemplo, né? Mas eu quero deixar aqui para vocês a história de um médico. Esse médico foi inquisidor, tá? Ele trabalha num centro espírita e ele conta a história assim, que um dia ele viu uma garota lá chegando na cadeira de rodas, ele chama Paulo César Frutuoso. Ele viu uma menina chegando na cadeira de rodas, né, e ele se tomou de compaixão por aquela menina, porque era toda distorcida, né, contorcida, e a mãezinha muito feliz, e ele perguntou: o que tem sua filha? Ela falou: síndrome de Larsen. E na hora o mentor da casa, né, aproximou dele, o guia espiritual, falou assim: olha, ela junto de nós trabalhava, ela que usava as peças aí na época da Inquisição, junto conosco, ela tem síndrome de Larsen, né. Aí ele chegou em casa e foi estudar síndrome de Larsen, ele é neurocirurgião. Então, ele conta que quando fez, é espetacular a história, ele conta que quando começou a estudar, ele viu que é uma doença genética, né, e que acomete as juntas. E a pessoa que tem síndrome de Larsen é uma doença raríssima, ela tem as pernas e os braços assim para fora, então o joelho é todos os dois assim para fora e os braços assim também, dessa posição. Né? Então ele estudou por como que forma essa doença, como que isso acontece, né, já lá na formação embrionária, né, e aí ele pega, põe o raio-x, né, da doença, da síndrome de Larsen, pega da Inquisição. O que acontecia? Eles não amarravam as pessoas assim na Inquisição e iam puxando com as rodas, iam puxando os membros, braços e pernas, põe um do lado do outro, é idêntico. É assim, emocionante a história, né? E ele fala: hoje, naquela época eu usei o metal para fazer isso aí, hoje eu estou usando para fazer cirurgia no cérebro para salvar a gente. Né? Então, gente, a história é linda, a vida é linda, a justiça divina é maravilhosa, é emocionante, nos toca. Quando vocês estiverem em aflição, dê graças a Deus, agradece a Deus e olha para ela com um olhar diferenciado. Muda o olhar, muda a posição, porque nós não estamos sozinhos. E tem uma mensagem de Jesus para todos nós, mas a gente precisa ter abertura, né? Então, o que Jesus disse para nós? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, todos vós que estáis oprimidos, todos vós que têm sede, fome, sede de justiça, fome, todos vós que choram, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Muitíssimo obrigada, que Deus ilumine, abençoe a todos vocês.